Sete verdades que todo adventista tem que saber. É a segunda parte da nossa série sobre essa série de verdades que o povo adventista tem que saber. Na semana passada fizemos um estudo sobre isso e hoje, dia 2 de novembro de 2024, sábado, estamos fazendo essa segunda parte. Sete verdades que todo adventista tem que saber. Número 1. Os profetas da Bíblia escreveram para o nosso tempo. Então é uma verdade importante. E até parece um pouco ilógico falar isso para um adventista, já que o adventista aceita toda a Bíblia como a palavra de Deus, como a infalível palavra de Deus. Mas por que precisamos ensinar essa verdade, mostrar, falar dessa importante verdade que os profetas bíblicos escreveram para o nosso tempo? Você vai ver por quê. Tá? Então, nesse número 1, temos o texto bíblico e também o texto do Espírito de Profecia. Primeiro, Ellen White diz no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 338, página 1. Ela afirma: nunca estamos ausentes da mente de Deus. Ele é nossa alegria e nossa salvação. Cada um dos antigos profetas falou menos para seu próprio tempo do que para o nosso, de modo que suas profecias são de utilidade para nós. Eu vou repetir essa última frase. Cada um dos antigos profetas falou menos para seu próprio tempo do que para o nosso, de modo que suas profecias são de utilidade para nós. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 12. É lógico que nesse texto de Mensagens Escolhidas, volume 3, página 338, parágrafo 1, a inspiração nos está nos dizendo que os profetas bíblicos falaram para o nosso tempo. Eles escreveram para nós. Isso é muito importante saber, porque agora temos uma teoria, infelizmente uma teoria que não tem embasamento bíblico, que ensina que boa parte dos profetas do Antigo Testamento, por não dizer 98, 90, quase 100%, tirando Daniel, né? Tirando Daniel, a teoria diz que esses profetas escreveram para o tempo deles, são profetas clássicos. Ou seja, em outras palavras, as profecias deles não têm muita relevância para nós, não têm muita utilidade para nós. Isso é perigoso? Muito perigoso. Outro texto no mesmo livro, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 419, parágrafo 5. A inspiração nos diz: os livros do Antigo Testamento nos mostram obreiros tirados dentre os trabalhadores no campo. Outros eram homens de grande habilidade e vasta cultura, mas o Senhor lhes deu visões e mensagens. Esses homens do Antigo Testamento falaram de coisas que aconteciam em seu tempo, e Daniel, Isaías e Ezequiel falaram não somente de coisas que lhes diziam respeito como verdade presente,
mas a sua visão se estendeu ao futuro e ao que ocorreria nestes últimos dias. Carta 132, 1898, e também está em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 419. Aí você vê que a inspiração profética diz que Daniel, Isaías e Ezequiel falaram não somente de coisas que aconteciam lá no tempo deles, mas também falaram de coisas que ocorreriam nesses últimos dias. Então você vê que Daniel, Isaías e Ezequiel estão no mesmo patamar? Sim, sim. Sim, na mesma categoria como profetas de Deus. Mas os homens de hoje, homens que se dizem estudiosos, muito profundos, estudiosos, renomados, eles dizem que Daniel, sim, teve visão apocalíptica, Daniel Apocalipse, né? E os outros profetas, como Isaías, Ezequiel e Zacarias, etc., Miqueias, são profetas clássicos. Mas a Bíblia não faz isso aí. Por isso entramos na verdade número 2, que todo adventista tem que entender, tem que saber. Verdade número 2, a Bíblia não divide os profetas em duas classes, em clássicos e apocalípticos. Tanto a Bíblia como o espírito de profecia, veja, ele não acabou de mostrar aqui, no texto que eu li, Daniel, Isaías, Ezequiel, né, falaram de coisas que aconteciam no tempo deles, mas também a visão desses santos homens de Deus se estendeu ao futuro e ao que ocorreria nesses últimos dias. E falando de Ezequiel, nós temos a tremenda profecia de Ezequiel capítulo 9, que não foi cumprida na destruição de Jerusalém, como alguns querem ensinar, dizendo que se cumpriu lá, vai ter uma segunda aplicação, um segundo cumprimento. Nada disso, meus queridos. Ezequiel 9 é uma profecia para a nossa igreja. É uma profecia para o povo adventista. Estudai o 9º capítulo de Ezequiel, essas palavras se cumprirão literalmente, mas o tempo passa e o povo está adormecido. Sim. Então a Bíblia não divide os profetas em duas classes, profetas clássicos e profetas apocalípticos. São os homens que inventaram essas coisas. Porque ao tirar a autoridade dos profetas da Bíblia, eles vão suplementar essa falta com a sua própria autoridade. Claro, eles tiram os profetas do meio, eles vão dizer que Isaías, Ezequiel, Miqueias, Zacarias são profetas clássicos que escreviam coisas para o antigo povo de Israel. Agora você tem que focar só em Daniel, Apocalipse, e Apocalipse como profetas apocalípticos, ou seja, profetas para os últimos dias. Os outros, não tanto. Então, quem vem com essa divisão são os homens. Homens não inspirados pelo mesmo Espírito que inspira os profetas. Que fique bem claro. Não são homens inspirados pelo Espírito Santo. São homens que inventaram e que estão ainda inventando cada dia mais teorias infundadas. Cuidado, meus queridos. E você vai ouvir isso. Você vai ouvir isso muito agora, né? Então a Bíblia não divide. Verdade número 2, que a igreja adventista tem que entender, tem que saber e divulgar. Que a Bíblia não divide os profetas em duas classes, clássicos e apocalípticos. Não tem essa divisão. Irmão Leonel, tem prova disso? Olha, a prova está aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15 a 17. Diz assim: e que desde criança sabes as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído
para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 15 a 17. Então você vê que o apóstolo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e que as santas escrituras são capazes de nos tornar sábios para a salvação que há em Cristo Jesus. Não há divisão entre alguns, são clássicos, outros apocalípticos, é toda a escritura. E lembrando quando Paulo escreveu isso, as escrituras que Timóteo tinha na mão eram as escrituras do Antigo Testamento. O Novo Testamento estava em processo de formação, ainda não estava completo, certo? Então as santas escrituras aí são basicamente as escrituras do Antigo Testamento, compostas de muitos profetas, e que hoje homens inspirados por Satanás estão dizendo, olha, as profecias deles eram profecias clássicas, lá do passado, que não se cumpriram porque o povo pecou, o povo de Israel pecou, e Deus não conseguiu cumprir essas profecias para eles, então vai ficar assim mesmo, não vão se cumprir, porque são profecias clássicas, profetas clássicos. Agora você tem que focar em Daniel e Apocalipse, os outros não tanto. Mas será que tem base bíblica? Lógico que não. Você acha que a Bíblia vai trabalhar contra si mesma? Vai falar coisas absurdas contra ela mesma, contra si mesma? Não tem lógica. Outro escritor bíblico do Novo Testamento tem isto a nos dizer. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 a 21, diz assim: E nós temos também uma palavra de profecia mais segura, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja em vossos corações. Sabendo isto primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 a 21. Olha, meus queridos irmãos, olha que coisa mais maravilhosa, que coisa linda de saber que as profecias bíblicas são infalíveis, vêm de Deus, vêm do Espírito Santo, e não podemos interpretá-las de forma particular, pessoal. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Lembrando, quando ele falou isso, estava se referindo às profecias do Antigo Testamento em especial, que também se estende para as escrituras do Novo Testamento. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, tanto o Antigo como o Novo. E também no verso 19 diz que temos uma palavra de profecia mais segura, ou seja, a palavra profética é segura, é bem firme. Aponta para Deus como o autor, que nunca falha. Os homens podem falhar, os homens podem decidir não participar no cumprimento das profecias, ou seja, não participar das bênçãos que tem nos estudos proféticos. Podem escolher dizer, olha, eu não vou participar, eu não quero estudar, eu vou ficar de fora. É a decisão pessoal da pessoa, né? Decisão pessoal de não querer nada, de não querer ser salvo. É uma decisão pessoal. Mas dizer que Deus vai falhar, que Deus não conseguiu cumprir essas profecias porque o povo pecou, o povo errou, irmãos, isso não está na Bíblia. Porque a palavra de profecia é segura. Temos também uma palavra de profecia mais segura, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que brilha no lugar escuro. A profecia é a nossa luz. Mas quando você começa a dar ouvido
Há pessoas que se dizem conhecedores das escrituras, que tem PhD, que estudou, tem mestrado, sabe um monte de coisa, e aí eles começam a dizer para você, olha, esses profetas do passado eram profetas clássicos, as profecias deles não é para vocês, não são para vocês, era para o povo lá atrás, né? O povo pecou e Deus não conseguiu realizar essas promessas em favor deles. Foque em Daniel, foque no Apocalipse. Lógico que temos que estudar Daniel e Apocalipse, lógico, é claro, né? Fazem parte da Bíblia, Antigo e Novo Testamento fazem parte. Mas não é só. Não é só. Pedro diz que a profecia não veio no tempo antigo, ou seja, no passado, no Antigo Testamento, por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Amém. Amém, meus queridos. Não deem ouvido a qualquer pessoa que te diz que esses profetas são clássicos, são do passado, que as profecias deles não vão se cumprir, etc, etc, etc. Não deem ouvidos. Aliás, uma tática de muitos líderes agora é usar essa teoria para tentar derrubar a mensagem do reino, a mensagem do estabelecimento do reino, a mensagem que fala o que Deus vai fazer, a mensagem sobre o triunfo glorioso da igreja, que está em Joel, em Isaías, também em Daniel, né? Que está em Malaquias, Zacarias, Abacuque, Miqueias. A mensagem do glorioso triunfo da igreja do Senhor nessa reta final está nesses profetas que foram inspirados por Deus, movidos pelo Espírito Santo, e que não podemos pegar essas profecias deles e desprezar dizendo que eram profetas clássicos. Isso não existe, meus queridos. Não tem base na Bíblia. Temos que ter cuidado com essas teorias. E são teorias que estão surgindo agora na própria igreja adventista. Sim. Então, verdade número 2. Verdade número 2. A Bíblia não divide os profetas em duas classes, clássicos e apocalípticos. Clássicos, as profecias deles não vão se cumprir ou não se cumpriram por causa que Israel do Antigo Testamento pecou e Deus não conseguiu realizar essas promessas. Isso não está na Bíblia. É uma invenção humana, são os homens que inventam com a palavra de Deus. O próprio Paulo diz que será que a infidelidade do homem vai tornar Deus também infiel? De forma alguma. Os homens são infiéis, então Deus não vai conseguir realizar as suas promessas? Lógico que não. Deus realizará suas promessas através de um bom remanescente fiel. Jesus vai voltar e vai encontrar pessoas preparadas pela sua graça, pela sua misericórdia, lógico, vai encontrar pessoas preparadas para ir com ele. E quem prometeu fará acontecer. Quem prometeu já sabia que o mundo não seria totalmente entregue a Satanás. Amém? Por isso, aleluia! Ele sabia de antemão que haveria um povo que voluntariamente iam servir Jesus por amor, por gratidão e pela sua graça, pela sua misericórdia, a misericórdia do nosso Deus, essas pessoas iam alcançar a salvação. Amém? Que o mundo não seria totalmente entregue a Satanás, que o mundo não ia ser dominado totalmente pelo Satanás e que ninguém ia servir a Deus. Não, por isso ele fez a promessa. Sabia que no mundo, mesmo dominado pelo inimigo, haveria um remanescente fiel. Então eu não sei de onde esses homens, que se dizem grandes estudiosos de profecia, de onde eles tiraram essa heresia. E eles têm a ousadia de pregar isso aos irmãos, e os irmãos incautos, esquecendo da própria palavra de Deus, abraçam essas heresias como se fossem verdades puras da palavra de Deus. Misericórdia. Misericórdia. Isso não pode estar acontecendo na igreja adventista.
A Bíblia não dividiu os profetas em clássicos e apocalípticos. São chamados santos homens de Deus que falaram à medida que foram movidos pelo Espírito Santo. Assim que a Bíblia coloca todos eles, todos os profetas da Santíssima Palavra de Deus. E toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela. E nenhuma parte dela deve ser interpretada de forma particular ou pessoal. Então, cuidado, meus queridos irmãos, com essas teorias sem pé nem cabeça. Cuidado, cuidado. O próprio livro adventista da nossa amada igreja, Nisto Cremos, página 12, edição de 2017, está disponível online. O próprio livro diz: as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmite. Olha, os autores desse livro não dizem que Deus transmitiu, colocando no passado. Eles colocam presente. Deus transmite. Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Amém? Nisto cremos, página 12. Na verdade, é a crença número 1 da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Qualquer pastor, seja o próprio Ted Wilson, seja o presidente da divisão ou da união, da associação, seja quem for, se uma pessoa vem para dizer que isso não é assim, seja anátema. Seja anátema. Nisto cremos, deixou bem claro que a palavra de Deus é infalível. É infalível. Não existe essa questão de dizer, olha, tem uma parte, né? Tem uma parte clássica ali, lá do passado. Essas profecias não vão se cumprir, porque dependia da fidelidade do povo lá no passado. Quem fala isso, seja anátema. Nisto cremos, diz, as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. E essa Escritura é infalível. A infalível revelação divina, suprema. O que significa suprema? Não existe algo ou alguém acima delas. Não existe. Como aqui no Brasil diz a Suprema Tribunal Federal, né? Acho que é assim que diz, né? Suprema Tribunal Federal. Ou seja, além desse tribunal, não existe mais outra instância. É a palavra final, vem dali. Então a Bíblia é assim. E nisto cremos, diz que a Bíblia é a revelação infalível, suprema, repleta de autoridade. Ou seja, a igreja adventista não segue um pastor. Bom, pelo menos nas crenças ali, né? Não segue pastor, né? Vou fazer porque o pastor diz. Vamos fazer porque o pastor diz e está em harmonia com a Bíblia. Assim que se fala. Não porque simplesmente ele diz. Vamos fazer porque ele diz e está em harmonia com a palavra suprema, infalível, repleta de autoridade. Isso, a Bíblia está acima do pastor, a Bíblia está acima do irmão Leonel, está acima de fulano, do Beltrano, está acima dos pastores, acima da associação geral. Você sabia disso também? Que a Bíblia está acima da associação geral? É suprema?
Então, meus queridos, verdade número 2, a Bíblia não divide profetas tal, profetas... não divide. Todos são inspirados por Deus. E as profecias que Deus coloca na sua palavra se cumprirá. Se cumprirá. Lógico, se cumprirá. Com certeza absoluta. Porque a Bíblia é infalível, suprema. Verdade número 3. As 14 regras de interpretação da Bíblia do fundador do Adventismo. Os Adventistas do sétimo dia sabem, pelo menos deveriam saber, dessas 14 regras de interpretação bíblica. Nessas regras, não existe nenhuma divisão de profetas clássicos, profetas apocalípticos. Por isso eu falo para vocês, essa divisão é nova, essa teoria é nova. Muitos ficaram desesperados, porque eles veem que não tem como refutar a mensagem do selamento usando a Bíblia. Então Satanás inspirou eles para inventar uma artimanha, dizendo, olha, a única maneira para você vencer esse pessoal ali, da mensagem do reino, sabe o que tem que fazer? Começa a falar, começa a ensinar para o povo que nem todos os profetas bíblicos, as suas profecias vão se cumprir. Tem alguma parte que não. E lógico, eles pegam Jeremias, Isaías, Ezequiel, Miqueias, Zacarias, praticamente todos os profetas do Antigo Testamento, tirando Daniel, aí diz assim, olha, são profetas clássicos. Não tem muitas coisas para que tenham a ver com vocês. Mas será que era assim no princípio? Nada. Regra número 1 das 14 regras. Eu não sei se vai ter tempo para ler. Mas a regra número 1. Regra número 1 das 14 regras de interpretação da Bíblia, do fundador do Adventismo. O Adventismo histórico, o Adventismo raiz, ou seja, Adventista do sétimo dia. Essas são as regras que o povo de Deus seguia. E se você duvida, pode ir lá no Centro White, aí você vai ver essas 14 regras. Pelo menos estão ali. Eu tirei dali. 14 regras de interpretação da Bíblia, como o povo via as coisas. Como Miller, Ellen White, Thiago White, como os pioneiros adventistas viam a Bíblia. Olha só o que dizem aqui. Cada palavra precisa exercer sua devida influência sobre o assunto apresentado na Bíblia. Prova, Mateus 5:18. Para cada regra, eles botam um texto bíblico, né? Para cada regra. Regra número 2. Toda a escritura é necessária. Toda a escritura é necessária e pode ser entendida mediante estudo diligente e aplicado. Regra número 3. Nada do que é revelado na escritura pode ser e nem será escondido daquele que pede com fé, em nada duvidando. Aí coloca provas, Deuteronômio 29, Mateus 10, etc. Regra número 4. Eu estou lendo as regras que o adventismo, o movimento assim, raiz, lá, de fundamento bíblico. Assim que eles interpretavam a Bíblia. Regra número 4. Para conhecer as doutrinas, ajunte todos os textos acerca do tema que você deseja estudar. Então, desde que cada palavra exerça sua devida influência. E se você puder formar sua teoria sem haver uma contradição, você não pode estar no erro. Amém. Depois de ajuntar todos os textos que falam do assunto, e todos os textos estão em harmonia, o que diz o adventismo histórico, o adventismo fundamental, que se fundamenta na Bíblia. O que diz? Se todos os textos estão em harmonia, você não pode estar no erro. Provas. Isaías 28, 7 a 29, Isaías 35, 8, Provérbios, eles vão colocar as provas bíblicas. Regra número 5. A escritura precisa ser sua própria expositora, sendo essa sua própria regra. Amém? A escritura precisa ser sua própria expositora, sendo essa sua própria regra. E se eu depender de um professor para interpretá-la para mim,
e ele fizer suposições acerca do seu significado, ou desejar que seja de determinada maneira em função de suas crenças facciosas, ou visando ser considerado sábio, esse é professor, né? Visando ser considerado sábio, então suas posições, suas suposições, desejos, crença ou sabedoria é que são minha regra e não a Bíblia. Amém. Ou seja, se você quer estudar a Bíblia, né? E aí aparece um professor. Aí diz, olha, eu vou interpretar para ti. Aí começa a interpretar a Bíblia sem deixar que a Bíblia seja a sua própria intérprete, sua própria expositora. Aí começa a torcer. Tira ali, tira para cá, vai tirando, né? Vai torcendo. O que diz a regra número 5? Então, as suposições desse professor, seus desejos, crença ou sabedoria, é que são sua regra e não a Bíblia. Isso é muito forte. Gente, cuidado. Desde que a Bíblia explique a si mesma. Por isso, nos nossos estudos, eu não venho aqui para defender as minhas teorias. Eu estou aqui para defender o que diz a palavra de Deus, a santíssima palavra de Deus. É ela que nos guia. Ela que nos guia. O problema não é que não podemos ter um professor, porque Guilherme Miller era um professor, Tiago White, um professor. Os pioneiros eram muitos deles se tornaram professores dos irmãos. Não tem problema. O problema é que quando esse professor começa a interpretar a Bíblia para concordar com as suas suposições, suas crenças facciosas, né? Suas ideias, então dali você deixou de seguir a Bíblia, você está seguindo as teorias desse professor. Gente, isso é muito sério. É muito sério isso aí. Quantas pessoas na igreja e fora da igreja, na igreja adventista, na batista, enfim, nas igrejas, quantas pessoas estão seguindo homens, a interpretações de homens, sem seguir exatamente o que diz a Santíssima Palavra de Deus? Muitas. Regra número 6. Deus revelou coisas futuras nas visões, em figuras ou parábolas. E dessa maneira, as mesmas coisas são frequentemente reveladas vez após vez, em visões variadas ou figuras e parábolas variadas. Se você deseja entendê-las, deve combiná-las todas em uma só. Aí vai dar provas, Salmo 89, 19, etc, etc. Regra número 7. Visões sempre são mencionadas como tais. 2 Coríntios 12, verso 1. Quando é uma visão, a Bíblia vai dizer que é uma visão. Regra número 8. Figuras sempre têm um significado figurado e são muito usadas em profecias para representar coisas, tempos e eventos futuros, tais como montanhas, significado governos, Daniel 2:35, Daniel 2:44, olha, montanhas, né? Montes, né? Bestas significando reinos, água significando povos, etc, né? E eles vão colocar as provas, né? Provas. Enfim, dia significa um ano, dia profético, né? Aí coloca as provas ali. Certo? É só assim que o povo interpretava. Regra número 9. Parábolas são usadas como comparações, a fim de ilustrar temas e devem ser explicadas do mesmo modo que as figuras, pelo tema e pela Bíblia. Sempre pela Bíblia. Marcos 4:13. Como a prova. Regra número 10. Às vezes, figuras possuem 2 ou mais significados. Dia, por exemplo, é usado no sentido figurativo para representar 3 diferentes períodos. Número 1. Indefinido, um período indefinido. Né? Por exemplo, um dia é como 1000 anos, etc. Né? Número 2. Definido, um dia representando um ano. Interpretação correta estará em harmonia com a Bíblia e sentido. Mas tal não ocorre em outras interpretações. Dia pode ter vários significados, né? Vários, né? O dia. Tá bom? Tá vendo como que a Bíblia se explica? E assim que os pioneiros adventistas
os adventistas autênticos, assim que eles encaram os eventos bíblicos, com as 14 regras de interpretação bíblica do fundador do adventismo, o adventismo autêntico, assim que começou. Regra número 11. Se uma palavra faz sentido do jeito que está, e não faz violência à simples lei da natureza, deve ser entendida literalmente. Caso contrário, figurativamente. É verdade. Então, se a palavra aí faz sentido do jeito que está escrito, por exemplo, você vai ler um texto, Jesus voltará, no caso, eu voltarei, eu estarei convosco. Aí não tem figuras, é literal, ele estará conosco. Não precisa de interpretação, de figuras aí. Regra número 11. Se uma palavra faz sentido do jeito que está e não faz violência às regras, às simples leis da natureza, deve ser entendida literalmente. Caso contrário, figuradamente. Apocalipse capítulo 12, verso 1, verso 2, né, que é uma figura aí, né, uma simbologia. Capítulo 17, tal. Ele vai colocar o texto aqui. Depois eu vou passar para vocês esse estudo. Vocês têm que entender isso. Regra número 12. Para conhecer o significado de uma figura, marque a ocorrência da palavra em sua Bíblia. E quando você encontrá-la explicada, substitua a palavra pela explicação. Se fizer sentido, e não há necessidade de continuar procurando. Mas se não fizer, procure novamente. Então você vai buscando, até você achar o significado correto. Entendeu? E assim que veio a mensagem da vara. Explicando, lógico, pelo Espírito Santo, os mistérios, os segredos, igual Deus revelou para Miller, mistérios e segredos que o povo não sabia, mesmo com a Bíblia na mão. É assim que se faz. E assim que se estuda. Continuando aqui. Regra número 13. Para saber se temos o verdadeiro evento histórico para o cumprimento de uma profecia. Ok. Para saber se temos o verdadeiro evento histórico para o cumprimento de uma profecia. Se você verificar que cada palavra da profecia, após as figuras serem entendidas, cumpriu-se literalmente, então você pode entender que sua história é o verdadeiro evento. Mas se uma palavra não tiver um cumprimento, então você deve buscar outro evento ou esperar seu desenvolvimento futuro, pois Deus se encarrega de que a história e a profecia concordem, de modo que os filhos de Deus que realmente creem jamais sejam envergonhados. Irmãos, essa regra é muito preciosa, muito preciosa. Então, quando você estuda uma profecia na Bíblia, e aí você vê que ainda tem uma coisa que aí não se cumpriu, tem uma parte que não se cumpriu. Então, o adventismo raiz, histórico, fundamental, que se fundamenta na palavra de Deus, diz assim, na regra número 13, diz que você tem que esperar. Tem que esperar até o desenvolvimento futuro, pois Deus se encarrega de que a história e a profecia concordem, de modo que os filhos de Deus que realmente creem jamais sejam envergonhados. E provas temos Salmos 22, 5, Isaías 45, 17 e por aí vai. Então não existe aquela questão, profetas históricos, profetas clássicos e profetas apocalípticos. Não existe isso aí, irmãos. Essa teoria vem do próprio inimigo, que inspirou seres humanos apóstatas, incrédulos, a matarem os profetas do passado. É o mesmo espírito perseguidor contra os profetas. É o mesmo espírito que vem para tirar, minar a autoridade de Deus na sua própria palavra. Mas a regra número 13 diz que Deus mesmo se encarrega de que a história e a profecia concordem, de modo que os filhos de Deus
que realmente creem jamais sejam envergonhados. Você imagina lendo a Bíblia e alguém diz assim: olha, esse aqui não vai se cumprir. Esse aqui, não. Esse aqui, não. Esse sim. Esse sim, esse não. Imagina? Oh, meus queridos. Eu falo isso com um coração contrito, muito triste, ver o que está acontecendo na amada casa de Deus. E o povo abraça essas teorias infundadas, como se fossem verdades puras. E olha só como começou a igreja adventista. Olha as regras aí. Eu desafio qualquer pastor, qualquer irmão, e desafio em nome de Jesus para vir dizer que isso não é assim, que não foi assim, que os pioneiros adventistas não eram assim. Não eram assim. Isso são as 14 regras de interpretação do adventismo. Foi assim que começou. Então não podemos hoje tentar mudar as coisas, vir com teorias assim fundadas. Regra número 14. Diz assim: a regra mais importante de todas, é que você precisa ter fé. Uma fé que requeira sacrifício e que, se provada, vai abrir mão do objeto mais precioso da terra, o mundo com todas as suas omissões, caráter, sustento, trabalho, amigos, lar, confortos e honra mundanas. Se qualquer dessas coisas nos impedirem de acreditar em qualquer parte da palavra de Deus, tal fato revelaria que nossa fé é vã. Misericórdia. E jamais poderemos crer enquanto um desses motivos estiverem à espreita em nossos corações. Precisamos acreditar que Deus jamais irá negligenciar a sua palavra. Amém, glória a Deus. Isso foi assim que começou a igreja adventista. O movimento adventista começou assim. Regra número 14. Precisamos acreditar que Deus jamais irá negligenciar sua palavra. E podemos ter certeza de que aquele que sente a queda de um pardal e conta os cabelos de nossa cabeça, protegerá a tradução da sua própria palavra e constituirá uma barreira em volta dela, impedindo de errar e de se afastar da verdade aos que sinceramente confiam em Deus e colocam implícita confiança em sua palavra. Louvado seja Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Olha como eu me sinto na presença do Senhor lendo isso aqui. Regra número 14. A regra número 14 derruba a heresia dos teólogos modernos que vieram com tantas coisas para minar a vossa fé na Santíssima Palavra de Deus. Eu vou ler mais uma vez. Oh, Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por preservar essas 14 regras. E eu, pela graça de Deus, eu resgatei essas regras. Pesquisei, resgatei. E eu estou divulgando. Faça você, adventista, você que é um pastor, que é um ancião, membro de igreja, simples membro, ou líder, leia essas 14 regras. 14 regras de interpretação do fundador do Adventismo, de Guilherme Miller. Não creia em teorias infundadas que andam por aí. Não creia nos homens. Creia na palavra de Deus. Regra número 14. A regra mais importante de todas é que você precisa ter fé. Uma fé que requeira sacrifício e que, se provada, vai abrir mão do objeto mais precioso da terra, o mundo com todas as suas ambições, caráter, sustento, trabalho, amigos, lar, confortos e honras mundanas. Ou seja, se for necessário, para você ter fé na palavra de Deus, você tem que abrir mão dessas coisas, seja trabalho, seja o teu próprio caráter. Você sabe que, às vezes, por abraçar a mensagem de Deus, as pessoas difamam o teu caráter.
Dizem que você é um servo de Satanás, dizem que você não é mais adventista, dizem que você não é mais um cristão. Eles te difamam, né? Que você é um extremista, um fanático, a igreja não te reconhece mais como ancião, como pastor. Eles difamam. Mas a regra número 14 diz que você e eu devemos ter uma fé que, se provada, vai abrir mão do objeto mais precioso da terra. O mundo com todas as suas ambições, caráter, sustento, trabalho, amigos, o próprio lar, marido, esposa, filhos, enfim. Às vezes se levantam contra ti, eles querem que você abra mão da palavra de Deus para seguir eles. Então você que tem fé, você tem que estar disposto a abrir mão, não da Bíblia, mas a abrir mão dessas coisas, se essas coisas vierem a impedir você de exercer tua fé, uma fé implícita na Santíssima Palavra de Deus. Entre outros amigos, lar, confortos, honras mundanas. Se qualquer dessas coisas nos impedirem de acreditar em qualquer parte da palavra de Deus, tal fato revelaria que nossa fé é vã. E jamais poderemos crer enquanto um desses motivos estiverem à espreita em nossos corações. Precisamos acreditar que Deus jamais irá negligenciar sua palavra. Amém! Glória a Deus por isso. Miller falou que precisamos acreditar que Deus jamais irá negligenciar a sua palavra. Isso que falou o fundador do Adventismo. E assim que acreditava Ellen White, assim que acreditava Tiago White, Joseph Bates e todos os pioneiros fiéis do Adventismo. Assim que eles acreditaram e assim que eles morreram. Por isso Ellen White está em completa harmonia com Miller, dizendo que os profetas bíblicos escreveram para o nosso tempo. E agora você vê grandes teólogos com PhD se achando que sabem alguma coisa, dizendo, olha, não é bem assim não. Tem os clássicos e tem os apocalípticos. Os clássicos falaram para ontem, para o passado, para o Antigo Testamento. Gente, isso é muito terrível. Muito terrível. Ah, Leonel, você está criticando eles. Eu criticando? Ou você quer colocar uma mordaça na minha boca para não falar e denunciar essa heresia absurda vinda de pessoas que se dizem adventista, supostamente adventista? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, as 14 regras do adventismo, 14 regras de interpretação da Bíblia do adventismo, no número 14 diz que precisamos acreditar que Deus jamais irá negligenciar sua palavra, nenhuma delas vai cair por terra. Jesus diz: o mundo passará os céus e a terra, mas a minha palavra nunca passará. Nunca. Continuando aqui. Precisamos acreditar que Deus jamais irá negligenciar sua palavra. E podemos ter certeza de que aquele que sente a queda de um pardal e que conta os cabelos de nossa cabeça, protegerá a tradução da sua própria palavra. Sabe o quê? Você sabe que nos últimos dias têm surgido várias tradições falsas? Sim, traduções falsas. Por exemplo, Almeida atualizada, Nova Almeida, traduções falsas que a própria casa publicadora está publicando. Traduções falsas. Outra, Nova Versão Internacional, Almeida corrigida e atualizada, traduções falsas. Mas será que Deus esqueceu de sua palavra? Não, tem Almeida corrigida fiel, Bíblia fiel. Tem a King James fiel, tem outras Bíblias fiéis. Deus protegeu a sua palavra com essas traduções fiéis, para que o seu povo não seja enganado. Agora você sabe,
os nossos queridos irmãos da própria casa publicadora estão publicando essas Bíblias. Lógico, não foram eles que fizeram essas traduções, que fique bem claro, tá? Não foram eles. Mas eles estão publicando com a permissão da Sociedade Bíblica, né, do Brasil. Mas eu pergunto, por que eles não optaram por publicar as versões fiéis dos textos receptos, textos recebidos, os textos dos protestantes? Por que optaram publicar as Bíblias alexandrinas? Bíblias de procedência da Alexandria, o maior centro espírita satânico do mundo antigo, e que em 2011 levantaram uma biblioteca lá no Egito para restaurar essa biblioteca satânica que foi queimada no passado, onde tem as maiores obras dos satanistas do passado. Então, boa parte dessas traduções vem dos textos alexandrinos, adulterados. Bíblia Almeida corrigida e atualizada. Corrigida e atualizada. Bíblia Nova Versão Internacional. Bíblia Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Bíblia Nova Almeida. Pegue sua Bíblia e veja qual é tua tradição. Tua tradução. Se a tradução diz Nova Almeida, Almeida atualizada, se a tradução diz a Nova Versão Internacional, você tem uma Bíblia alexandrina na tua mão. Uma Bíblia adulterada. E a regra número 14 diz que Deus ia proteger a sua palavra até na própria tradução. Por isso, até nós chegou as traduções verdadeiras. King James fiel, Almeida fiel. Deus fez com que essas casas publicadoras fiéis tenham a palavra que vem dele mesmo, protegido por Deus, preservada por Deus. Mas nos últimos anos surgiram uma série de Bíblia. Eles falaram para nós, olha, vamos só atualizar o texto, né? Colocar uma linguagem mais entendível, mais compreensível. E daí aproveitaram, né? O povo, é verdade, vamos colocar o povo, né? Vamos colocar para que possamos entender melhor e tal. Aí aproveitaram e mudaram um monte de textos na Bíblia. Um monte, muito textos. É absurdo o que eles fizeram lá. Então, para você entender a palavra de Deus, a verdadeira tradução, não use Bíblia, essas Bíblias que falei para vocês. Deus protegerá a tradução de sua própria palavra e constituirá uma barreira em volta dela. Amém? Por isso chegou até nós as Bíblias fiéis, né? Impedindo de errar e de se afastar da verdade aos que sinceramente confiam em Deus e se colocam implícita confiança em sua palavra. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Assim que os pioneiros entendiam. Mas no tempo dos pioneiros, eles bem sabiam que começavam a surgir interpretações ou traduções da Bíblia que eram adulteradas através da dupla dinâmica Westcott e Hort. Foi naquele momento dos anos 1840. E daí, dessa dupla satânica, Westcott e Hort, e Alan Nestle e outras que vieram depois, que inventaram essas Bíblias modernas e que a maioria dos pastores defendem com dente e unhas, inclusive Bíblia do Desbravador, são essas Bíblias alexandrinas. Se não é NVI, Nova Versão Internacional, pode ser a nova Almeida atualizada ou Almeida corrigida, revista atualizada, perdão. Almeida revista atualizada. É revista atualizada, não corrigida atualizada. Não é corrigida, é Almeida revista e atualizada. Almeida, nova versão na linguagem de hoje. E aí, por aí vai. Coisas absurdas que eles mudaram, tiraram
na própria palavra de Deus. E nós temos prova, porque temos um estudo somente sobre isso. Os textos que eles mudaram, dezenas e dezenas de textos das Bíblias fiéis, dos protestantes, dos valdenses, né? Da igreja oriental, da igreja siríaca, que vem lá atrás, centenas e centenas, ou seja, milhares de anos. Essas Bíblias fiéis foram preservadas por Deus. E aí nos últimos dias, na hora que Deus estava levantando, Deus levantando a igreja verdadeira, com a verdadeira profetisa no meio dela, Satanás também estava levantando os movimentos espírita, com as irmãs Fox, também estava levantando a dupla dinâmica de Westcott e Hort, para fazer uma Bíblia falsa, uma Bíblia adulterada, na hora que Deus estava levantando a verdadeira igreja adventista do sétimo dia, com as 14 regras de interpretação bíblica. Satanás também estava muito ativo, muito ocupado para levantar os últimos movimentos de enganos, os últimos movimentos para jogar descrédito na palavra, os últimos grandes supostos teólogos, grandes, supostamente grandes, aos olhos dos homens, são grandes, né? Mas aos olhos de Deus, são nada, são servos do Satanás, servos do diabo, que adulteraram nossa amada Bíblia. E hoje você vê adventistas incautos, que não sabem, que não entendem essas coisas, defendendo essas Bíblias, lendo essas Bíblias. Só para ter uma ideia, João Ferreira de Almeida era um protestante, usou os textos receptos, isso é muito importante. Ele usou os textos dos protestantes, das Bíblias fiéis, quando morreu. Já morreu faz tempo, né? Séculos que ele morreu. Eles usam o nome João Ferreira de Almeida, aí eles colocaram revista e atualizada. E outros, João Ferreira de Almeida, nova linguagem de hoje. Ó, João Ferreira de Almeida, nova tradução. Eles preservam o nome dele, que ele fez da tradução para o português, mas é uma Bíblia adulterada. Ele levantará no dia da ressurreição, e eu creio que ele morreu salvo, pela graça e misericórdia de Deus, eu creio. Mas tudo bem. Ressuscitará na ressurreição dos justos. E nós vamos dizer, olha João, você morreu, sabe? Depois da sua morte, olha o que Satanás fez com tua obra. Ele adulterou. Mas nós vamos dizer também, Deus preservou, olha, tem João Ferreira de Almeida fiel. Olha, a Bíblia fiel sua está aqui. Aquela que você traduziu, Deus também preservou. E essa aqui, ó, Satanás adulterou. E muitos defenderam. É assim que Satanás trabalha, meus queridos. Verdade número 4. A pedra de Daniel 2 não é a volta de Jesus. Opa, isso é muito forte. Muito forte. Não é a volta de Jesus. Vamos explicar isso. Vamos explicar isso rapidamente. A pedra de Daniel 2 não se trata da volta de Jesus nas nuvens dos céus. Na verdade, trata-se do glorioso estabelecimento do reino nesses últimos dias. O ponto culminante do sonho de Nabucodonosor. Como explicar isso? O próprio Daniel vai explicar. Daniel 2, 27 e 28. Daniel respondeu na presença do rei e disse: o segredo que o rei exigiu não podem os homens sábios, os astrólogos, os magos e adivinhos mostrar ao rei. Porém, há um Deus no céu, que revela segredos e dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça sobre a tua cama são estes. Daniel 2, 27 e 28. Agora, quando que o clímax acontecer? Nos últimos dias. Plural. Nos últimos dias. Não no último dia. No último dia é o dia da ressurreição. O dia da volta de Jesus. Segundo João capítulo 5, né? No último dia é o dia da volta de Jesus. Vai ser o último dia da história da terra. Agora, né? Ele volta e ressuscita os santos, que é o último dia. Então, no último dia, Jesus vem e leva seu povo para o céu. Mas, nos últimos dias, plural, é o último período, a última época
da história da Terra, que faz tempo que começou, faz anos, mas estamos vivendo agora nos últimos dias, ou no fim dos últimos dias. Então, nos últimos dias, plural, não no último dia, singular, não, ele botou em plural. Então, Deus ia fazer algo espetacular. Mas, irmão Leonel, o que é que Deus prometeu fazer? Porque Daniel 2:28 diz que Deus revelou ao Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Ou seja, o clímax do sonho deve acontecer nos últimos dias. Não com a cabeça de ouro, com o braço de braço e peito de prata, com o quadril de bronze, com as pernas de ferro de Roma na Idade Média, o Roma dos Césares. Não. Mas especialmente nos dedos. Nos últimos dias. E nos dias desses reis, ou seja, dos reis dos dedos, Daniel 2:44 e 45. E nos dias desses reis, os reis dos dedos, que corresponde com os últimos dias, Daniel 2:28. Nos últimos dias, Daniel 2:28. Nos dias desses reis, dos últimos dias, o Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído, e o reino não será deixado para outro povo. Quebrará em pedaços e consumirá todos esses reinos, os reinos, da estátua ali, em especial os reinos dos dedos nos últimos dias. E consumirá todos esses reinos e permanecerá para sempre. Assim como tu observaste que a pedra foi cortada do monte sem mãos, lembrando que na interpretação de Miller, monte ou montanha significa governo, o povo, tá lá, uma das regras é essa aí, ok? Que foi cortada do monte, sem mãos, e que ela quebrou em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. E o grande Deus fez conhecido ao rei aquilo que acontecerá doravante, e o sonho é certo e a sua interpretação correta. É lógico que Daniel diz que nos dias desses reis, ou seja, nos últimos dias, Deus irá erguer um reino, estabelecer um reino. Deus estabelece o reino e o reino estabelecido entra em conflito com os outros reinos. Ou seja, os outros reinos se levantam contra ele, contra o reino de Deus. E esse reino não pode ser o reino da graça que Jesus veio estabelecer através da sua morte. Não, porque ele veio e estabeleceu o reino da graça 2000 anos atrás. Mas aqui nos últimos dias, nos dias desses reis, não é o reino da graça. É o início do reino da glória. Sim, com os 144.000 selados, o reino se estabelece. E o reino sendo estabelecido nos últimos dias, não necessariamente no último dia, que é a volta de Jesus, não. O reino é estabelecido pouco antes da volta de Jesus. Quebrará em pedaço. Mas, querido irmão, não saia da ligação, não saia. Para você, isso pode parecer uma heresia, mas não saia. Escuta até o final. Ouça até o final, por favor, por favor. Você vai entender melhor. Ok? Assim como tu observaste que a pedra foi cortada do monte sem mãos e que ela quebrou, então o reino vai quebrar. A pedra é o reino. A pedra não é o rei do reino, mas simplesmente a pedra é o reino. Igual que o reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços. Assim como tu observaste que a pedra foi cortada do monte e que ela quebrou em pedaços o ferro, o bronze e o barro. Então a pedra é o reino, não o rei do reino. A pedra não é Jesus. Neste contexto, lógico, Jesus é a pedra angular, mas nem sempre quando você vê pedra nas escrituras, que significa Jesus, por exemplo, Zacarias capítulo 12, verso 1 a 3, você vê aí uma pedra que quebra em pedaço e o profeta chama essa pedra de Jerusalém. Jerusalém é o povo de Deus, a sua igreja. Que farei de Jerusalém uma pedra pesada, Zacarias 12. Então essa pedra não é Jesus.
Sim. Em um contexto, Jesus é a pedra angular. Em outro contexto, também nós somos chamados de pedras. 1 de Pedro, capítulo 2, pedras preciosas edificadas sobre a pedra angular que é Jesus. Então, não sempre pedra significa Jesus automaticamente. Embora ele seja realmente a pedra angular. Mas nem toda vez que você vê pedra na Bíblia significa Jesus. Aqui uma pedra que significa o reino, que quebrará em pedaços. Olha, nos dias desses reis, ou seja, nos dias de hoje, a pedra reino, a igreja purificada, crescerá e encherá toda a terra com a palavra de Deus, como as águas cobrem o mar, até se transformar em um grande monte, ou seja, em um grande e poderoso reino. Reino. Uma grande congregação de santos. Isso você vê em Daniel capítulo 2, verso 34 e 35. Tu viste até que uma pedra foi cortada sem mãos. De onde foi cortada a pedra? Daniel 2,45 diz que a pedra foi cortada do monte. O monte significa o povo de Deus aqui na terra. O seu povo aqui. O monte aqui. A pedra não vem no céu, mas é cortada do monte aqui na terra. Sim. Tu viste até que uma pedra foi cortada sem mãos, a qual golpeou a imagem sobre os seus pés, que eram de ferro e barro, e os quebrou em pedaços. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram quebrados em pedaços juntamente, e tornaram-se como a palha nas eiras do verão, e o vento os carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado para eles, e a pedra que golpeou a imagem tornou-se um grande monte que encheu toda a terra. Então a pedra que golpeou a imagem cresceu um grande monte, cresceu um grande reino, um grande governo. As 14 regras de interpretação diz que monte ou montanha significa governos. Sim. Você percebeu isso? Então Jesus não é a pedra, porque a pedra cresce e enche a terra. Sim. Jesus não vai se inflar para se tornar um grande monte, mas é Jesus reproduzido na pessoa dos seus discípulos que se multiplicam com o alto clamor nos últimos dias, nos dias desses reis. Nos dias desses reis, Daniel 2,44 e Daniel 2,28, nos últimos dias. Deus estabelece o reino. No início é pequeno, uma pedra pequena, cortada do monte, cortada da igreja adventista, cortada de Laodiceia, que é o monte do Senhor para hoje. Nesses últimos dias, a igreja do Senhor é a igreja adventista. Deus corta essa pequena pedra, lança a pedra com uma poderosa mensagem, abala a estrutura do mundo, vai quebrar a imagem da besta, vai quebrar a Babilônia antitípica. Você tem que entender que Daniel viu isso estando na Babilônia, né? Nabucodonosor viu o sonho. Nabucodonosor era rei da Babilônia do passado, e a pedra vai quebrar a Babilônia antitípica durante o decreto dominical. Revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar no seu conflito final, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como o exército. Com bandeiras deve ela ir a todo mundo vencendo, e para vencer a igreja vai quebrar a Babilônia antitípica com a poderosa mensagem do alto clamor. Deus vai tirar o seu povo de lá, Deus vai mostrar quem ele é realmente. Por isso essa pedra não é a volta de Jesus, porque a pedra, depois de golpear a imagem, no nosso caso, vai golpear a imagem da besta, a Babilônia antitípica moderna, a pedra cresce na terra. A pedra não cresce subindo para o céu. A pedra não cresce no milênio, no céu ou na nova terra. A pedra cresce ao golpear a estátua nos seus pés. Cresce. Ela cresce. Enche a terra.
E essa pedra torna-se um grande monte. E Miller diz que monte significa governo, povo. E a palavra de Deus diz que o monte do Senhor é a sua casa, a sua igreja, que vai crescer. Não no último dia. A igreja deve crescer agora nos últimos dias, com a pedra sendo cortada do monte. Outra coisa que temos que entender, porém, na sua volta, Jesus esvaziará a terra. Não vai encher a terra. Ou tu acha que Jesus vai voltar e ele vai encher a terra? Então, se ele é essa pedra, ele tem que voltar e bate, destrói os governos do mundo hoje e ele enche a terra. Você crê nisso? Que ele vai encher a terra na sua volta? A Bíblia diz que não, né? Independentemente se você crê ou não, nós não vamos te seguir. Vamos seguir a palavra. O que diz a palavra? Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um brado, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estamos vivos e que permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus não pisa a terra, e não toca na terra, ele não vai encher a terra com os santos na sua volta agora. Não. Não. Se alguém diz que é assim, fala para ele que ele precisa estudar a palavra de Deus. Jesus não vai encher a terra e vai esvaziar a terra. Ele esvazia a terra. Como assim que ele esvazia a terra? Na sua volta, ressuscita os mortos, né, que dormem em Cristo. Transforma os vivos, os 144 mil e a grande multidão, que vão quebrar a imagem, sim? O grande monte do Senhor, a sua amada igreja na fase triunfante. A igreja adventista na sua fase triunfante vai ser uma pedra no sapato de Satanás. Vai ser um empecilho para a nova ordem mundial, porque os 144 mil selados antes do decreto, diremos, em nome de Jesus, diremos. Eu falo aqui, nós diremos, porque estamos nos esforçando com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144 mil. Amém? Diremos, não peguem essa marca, é satânica, é contra Deus, é contra a palavra. Não. E haverá uma grande multidão que vai obedecer a Deus. E Deus estabelece o seu reino ali. Estabelece. A igreja se torna triunfante. Não na volta de Jesus. Na volta de Jesus seremos somente revestidos da imortalidade. O toque final da imortalidade, como diz o livro Maranata. Toque final da imortalidade. Mas a igreja vencerá Satanás neste mundo dominado por ele. Quebrará ele em pedaço através dos seus concílios. Ele vai fazer todo tipo de lei, vai querer colocar uma mordaça na nossa boca para não dar o alto clamor, mas o povo de Deus será invencível dando o alto clamor e os governos serão abalados. As nações que vão se levantar contra a mensagem dos 144 mil, segundo o profeta Isaías capítulo 60, a nação e o povo que não vierem a te servir serão destruídas, sim, aquelas nações serão completamente devastadas. E ele não vai dizer isso se cumprirá literalmente. O povo não tem nem ideia da igreja adventista na sua fase triunfante. Eles pregam que a igreja vai estar fugindo, correndo, se escondendo da marca da besta. Quem vai estar escondendo, lógico, são aqueles que ainda não são selados das outras igrejas. Mas a igreja de Deus que recebeu a mensagem do selamento, que viveu e que foi selado, vai ser uma igreja poderosíssima com a última mensagem. Eu sei que tem pastores que vão dizer para vocês, não é bem assim, nós não pregamos assim. Tá, vai na conversa de homens.
Vai lá na conversa de homens e eu vou ver se você vai ser selado e se você vai participar dessa igreja na sua fase triunfante e gloriosa. Antes da volta de Jesus. Revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final. Qual é o seu conflito final? Marca da besta. O grande conflito contra o povo de Deus, contra a lei de Deus. Mas como que ela entra? Revestida da armadura da justiça de Cristo. Como que ela vai estar? Formosa como a lua. Você que mora na cidade, às vezes você não tem tempo para contemplar a formosura da lua, uma lua cheia. Que linda! Que linda a criação de Deus. Mas também brilhante como o sol. Eu tive o privilégio de, semana passada, estava dando o culto matinal, e onde estava? Eu estava na frente de uma fazenda, e o sol estava saindo, estava meio nublado. Aí eu pude contemplar, através de uma nuvem bem ligeira, a formosura, como uma coisa linda, enfim, impressionante. O sol saindo. E aí, vendo o sol, veio na minha mente essas palavras de Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas e Reis, página 372. Formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército, com bandeiras, deve ela ir a todo mundo vencendo para vencer. Se teu pastor diz que não vai ser assim, então ele não vai participar, mas se você crê no que está escrito na Bíblia, no espírito de profecia, você vai participar, porque você tem fé. E Miller diz, o grande fundador do Adventismo, olha só o que diz: Deus se encarregará que sua palavra se cumpra e que a história e a profecia concordem, de modo que os filhos de Deus que realmente creem jamais sejam envergonhados. Salmo 22, 5, Isaías 45, 17, 1 de Pedro 2, 6, Apocalipse 17, 17, enfim, Deus se encarrega que a história, que a profecia se cumpra. Claro que vai ter um povo assim, lógico. Deus não é mentiroso. Então que ficou bem claro, né? Ficou claro. A pedra enche. Quando? Nos últimos dias. No último período de anos. Nos últimos dias. Enche a terra com algo, com a palavra. Cresce. Abala. Destrói. Qualquer governo que se levantará contra a pregação dos 144 mil, os anjos de Deus se encarregarão de destruí-los. Seja dos Estados Unidos, da França, do Brasil, da Argentina, seja quem for, Deus vai quebrá-los. Igual qualquer povo que se levantou contra os exércitos de Israel, rumo para Canaã, para a terra de Canaã, foram destruídos. Jericó, Sião, o rei dos amorreus, enfim, rei do Bazã, todos foram visitados pelos juízos de Deus. E agora que estamos voltando para a nossa terra outra vez, o refúgio. Qualquer governo que vai dizer, não, vocês não vão aqui não vão estar, não vão entrar, misericórdia vai ser povo, ele nem sabe com quem eles vão estar mexendo. Eles vão estar mexendo com a menina dos olhos do Senhor, e Miller diz que Deus se encarrega para que a profecia se cumpra, para que aqueles que creem implicitamente em Deus não sejam envergonhados. Então, tu acha que Deus vai nos deixar envergonhados? Lógico que não. Deus não vai me deixar envergonhado. Eu creio na sua palavra. Os que não creem serão envergonhados. Eles vão morder a língua. Vão querer se esconder no pó. Vão querer se esconder nas rochas. Vão querer cavar buracos para esconder-se da presença santíssima do Senhor.
Quando Deus se levanta para sacudir a terra, para sacudir a igreja adventista do sétimo dia, sacudir, tirando os acãs, tirando o joio, a sacudidura vai ser terrível, começando na amada igreja do Senhor. Verdade número 5. Oséias profetizou sobre o estabelecimento do reino nesses últimos dias. Sim, igual que aconteceu com Daniel, nos dias desses reis. Porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem um rei, sem um príncipe, sem um sacrifício, sem imagem, sem éfode, sem terafins. Depois os filhos de Israel retornarão e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade nos últimos dias, igual que Daniel falou. Nos dias desses reis, Deus levanta seu reino, seu povo vai buscá-lo, os filhos de Israel. Quem são esses filhos de Israel nos últimos dias? Quem são esses filhos de Israel nesses últimos dias? Apocalipse diz que são eles, né? E eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, os 144 mil são esses filhos de Israel que Deus vai estabelecer. 144 mil israelitas das 12 tribos de Israel que andam dispersas no exterior. Tiago capítulo 1. Tiago 1, verso 1 diz que eles andam dispersas. Oséias diz que Deus vai levantá-los, eles vão retornar. Apocalipse diz que Deus vai selá-los. Então é muita prova. Quem rejeita essa mensagem, sabe o quê? Está rejeitando toda a Bíblia. E logo, logo vai morder a língua. Vai ser envergonhado. Vai ser morto. Por blasfemar contra o Espírito Santo. Sim. Porque cadê a prova deles rejeitar essa mensagem? Cadê a prova? Me diga a prova. Me diga uma prova. Será que Oséias não falou que os filhos de Israel retornarão quando? Nos últimos dias? Será que Apocalipse diz que eles são os que são selados de todas as tribos dos filhos de Israel? E visto que o selamento acontece nos últimos dias, e visto que Oséias falou dessa profecia para os últimos dias, que tem o mesmo nome, filhos de Israel, eles são aqueles que vão ser selados e são com eles Deus estabelece o reino. O próprio reino de Daniel, nos dias desses reis. Aleluia. O profeta Jeremias também repete a mesma promessa. Aliás, nós vamos passar pelo tempo da angústia de Jacó, um terrível tempo da angústia de Jacó, e nós vamos ser livrados, e sendo livrados e estabelecidos no reino, Deus começa a se manifestar e se encarrega agora para se manifestar no mundo com alto clamor. Ai de mim, Jeremias capítulo 30, verso 7. Ai de mim, pois aquele dia é grande e tal que nenhum é semelhante a ele. É o tempo de angústia de Jacó, mas dela será livrado. Pois isto acontecerá naquele dia. Quando? No tempo da angústia. Quando estiver isso acontecendo, o verso 8 diz, isto acontecerá naquele dia. Diz o Senhor dos Exércitos que eu quebrarei o seu jugo sobre o teu pescoço, e irei despedaçar os teus atilhos, e estrangeiro não mais se servirão dele. Porém, eles servirão o Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, a quem eu levantarei para eles. Mas o profeta Jeremias, quando que isso ia acontecer? Jeremias diz que isso vai acontecer nos últimos dias. Estou lendo Jeremias 30. O tempo da angústia de Jacó deve acontecer também nos últimos dias. Então Jeremias diz, a violenta ira do Senhor não retornará, até que tenha feito isto, e até que tenha realizado os intentos do seu coração, nos últimos dias entendereis isto. Quando? Nos últimos dias. E quando vai acontecer o tempo da angústia de Jacó? Nos últimos dias. E quando que eles vão buscar ao Senhor seu Deus, e vão buscar Jesus seu Deus, o seu Senhor, seu Salvador, e a Davi, o Davi antitípico, que Deus vai levantar, haverá um rei, um ser humano, um Davi antitípico, que ainda não sabemos quem, não um Davi que está morto, mas um Davi antitípico. Sim. Você sabe que a maior parte dos irmãos
Eles só pegam Jeremias 30, verso 7. Só. É o tempo da angústia de Jacó, mas dele será livrado. Pronto. Não leem o verso 8, nem o verso 9, e muito menos o final do capítulo 1, né, que diz que isso vai acontecer nos últimos dias. Aí eles pegam só um trechinho, o resto eles jogam no lixo. Me diga, como com um povo desse, com uma rebelião dessa, vai ser selado? Por isso a maior parte do nosso povo, infelizmente, e com dor no coração, eles vão perecer na destruição de Ezequiel 9. Por seguir os acãs que enganam o povo hoje. Com teorias infundadas. Verdade número 6. Que cada adventista tem que saber. Eu estou gravando esse áudio no dia 2 de novembro de 2024. Sábado. Verdade número 6. O selo dos 144 mil não é especificamente o selo do sábado. Não é só isso. Os 144 mil não vai ser somente selado do sábado. Qual é o selo então? O que significa o selo? Vamos na Bíblia. Apocalipse 7, verso 3 e 4 diz: dizendo, não ferais a terra nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de Deus em suas testas. E ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7, verso 3 e 4. E como eles vão ser selados? Como que eles serão selados? Ezequiel capítulo 9 é o mesmo evento de Apocalipse 7. Se você não sabia, ele não diz que é o mesmo evento. Leia isso no livro Testemunhos para Ministros, página 445. Ezequiel 9 diz por que eles vão ser selados. E o Senhor lhe disse, vá pelo meio da cidade, ou seja, pelo meio da igreja adventista, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. Por que eles vão ser selados? Porque eles estão suspirando e gemendo por causa das terríveis abominações que estão sendo praticadas na igreja, no povo de Deus. Você pode ver mais informações sobre esse tema no livro Testemunhos para a Igreja. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266 e 267. Continuando aqui, o que significa o selo? Esse selo é o sábado? Não. Mas aqueles que vão ser selados têm que guardar o sábado de forma fiel, de forma assim, do jeito que a Bíblia diz? Sim, claro, tem que ser selados. Aliás, eles são de Israel. Eles têm já o selo do sábado, porque o sábado é o sinal entre Deus e Israel. E os 144 mil são de Israel. São das 12 tribos de Israel. São da igreja adventista do sétimo dia, que é o Israel de hoje. A igreja adventista é o Israel de hoje. A igreja adventista guarda o sábado, não come carne de porco, tem o santuário, tem a Bíblia, tem os profetas. Igual o antigo Israel, tinha os profetas, guardava o sábado, não comia carne de porco, e siri, caranguejo, essas coisas imundas. Tinha um santuário como centro da sua adoração, igual que a igreja adventista tem hoje. Então, o Israel moderno, o Israel antitípico, onde serão selados os 144 mil, é a igreja adventista do sétimo dia. Mas aqueles que vão ser selados não serão selados simplesmente por guardar o sábado, embora o sábado é o selo de Deus no decálogo, nos 10 mandamentos. Mas esse selo, de Ezequiel 9, é algo mais profundo. Ele não vai explicar o que é esse selo. Tão logo o povo de Deus seja selado na fronte, não é algum selo ou sinal que possa ser visto, mas uma consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. O que é o selo? É uma consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente. Então, por isso você tem que ler a mensagem, tem que ouvir os áudios, tem que estudar. A mensagem tem que penetrar a tua mente, tu tem que entender. Eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para ler, não tenho tempo para ouvir, não tenho tempo para ver os vídeos da mensagem. Então, meu querido, você não vai ser selado.
porque ninguém vai ser selado na ignorância. Lógico, haverá grau de entendimento. Alguns vão ser professores, outros não, mas vão entender. Todos têm que entender. Cada um com seu dom, cada um com a medida da fé que o Senhor colocou. Mas pelo menos você tem que entender, porque é algo tanto intelectual, está no teu intelecto, na tua mente, você entende o que é. Mas também é algo espiritual, você é alguém espiritual, que cresce espiritualmente. De modo que você não pode ser abalado, movido pelas heresias. Então não existe isso, que o adventista vai ser selado de qualquer jeito. Não precisa se esforçar tanto. Deus é amor. Então, para você ser selado, não é algum selo ou sinal que possa ser visto. E você sabe que o sábado é um sinal visível, né? Cada sábado, 7º dia da semana, a igreja abre as portas, recebem as visitas, nós vamos adorar. É algo visível. Tu vê, o adventista com a sua Bíblia, indo para a escola. Ei, irmão, para onde vai? Vou para a igreja. Qual é a igreja? Igreja adventista. É algo visível, não é algo escondido. Todo mundo vê, todo mundo sabe. Que igreja você está procurando? No 7º dia, aqueles que vão lá na igreja no sábado? Sim, essa igreja. Aquela igreja da Novo Tempo? Sim, essa igreja mesmo. Está aqui na esquina ali. Dobra ali, você vai ver essa igreja. É algo visível. Mas o selo que ela não vai estar falando aqui é uma consolidação da verdade. Algo tanto intelectual como espiritual. De modo que os selados não podem ser abalados. Não serão abalados pelas heresias. São tão fortes na palavra, ouvindo a mensagem, dormindo com a mensagem, levantando com a mensagem, lendo a mensagem, igual que eu fiz 30 anos atrás, 1996, eu acordava com a mensagem, dormia com a mensagem, colocava fitinha cassete, não tinha DVD, não tinha internet, não tinha YouTube, tinha fitinha de cassete. Vocês que são mais velhos, dos 40, 30 anos atrás, vocês sabem que eu usava aquela fitinha cassete que você dava a volta com uma caneta, às vezes, porque se estragava, pegava uma caneta, uma lápis, para dar a volta atrás, para ouvir a música. Mas no meu caso, eu levantava com a mensagem, ouvia Mateus 20, ouvia a Terceira Guerra Mundial, levantava, dormia e repetia como papagaio os textos dos profetas, de forma quando o pastor da igreja chegou a mim para me dizer: olha, jovem Leonel, essa mensagem não pode estudar. Eu repetia os textos de cor, decorava os textos e ele fugia de mim. Eu era um mocinho, ele já pessoas de muita experiência na igreja, mas por não estudar a mensagem, porque ele não tinha o selo do Deus vivo, o selo dos 144 mil, que é uma consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados quando a heresia vinha. Eu dizia assim: o escrito está, Jeremias diz, Jeremias diz, Abacuque diz, tal coisa, porque eu dormia e levantava com a mensagem. E minha mãe, que não é adventista, dizia: eu perdi meu filho, vai ficar doido porque está lendo demais, está estudando demais, vai virar doido. Eu disse: não, mas não vou virar doido, irmão. Em vez de doido, vou virar muito sábio nas escrituras. E graças a Deus não virei doido. Não virei doido. Deus estava me preparando para uma obra maior, para algo maior. Saber, decorar, estudar, ouvir, ler. Ninguém vai ser selado na moleza, na preguiça. Aliás, nenhum preguiçoso vai entrar no reino do céu. Nenhum. E cada vez que Deus chama alguém, essa pessoa estava ocupada fazendo alguma coisa. Chamou Amós estava arando a terra com as juntas de boi. Chamou Moisés estava trabalhando com a sua vara do pastor no deserto. Chamou os discípulos porque estavam trabalhando pescando. Chamou Mateus, estava no seu posto da coleteria, coletando os impostos. Me chamou porque já era professor de idiomas.
Deus não vai chamar alguém que é preguiçoso, que não quer fazer nada. Não, 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 isso não está na Bíblia. Aqueles que têm preguiça para ler, preguiça para trabalhar, preguiça para fazer as coisas, então melhor que nem estude a mensagem, porque brasas vivas eles estão acumulando na cabeça deles. Irmão Leonel, qual é o selo de Deus aí? Nesse caso dos 144 mil. Qual é o selo de Deus? Dizendo, não firais a terra nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado o servo de Deus em suas testas, e ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então logo o povo de Deus seja selado, diz Maranata, página 201. Então logo o povo de Deus seja selado na fronte. Não é algum selo ou sinal que possa ser visto, mas uma consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Então logo o povo de Deus esteja selado e preparado para a sacudidura, que é a matança de Ezequiel 9. Juízos de Deus que vão cair de forma terrível. Ela virá, na verdade, ela já começou. Os juízos de Deus estão agora sobre a terra para advertir-nos, a fim de que saibamos o que virá. Ou seja, as pequenas gotas de juízos que estão sendo derramadas no mundo são algo que prenuncia o que vai acontecer. É um prenúncio, é um anúncio do que vai acontecer, algo ainda pior. Mas será terrível para aqueles não selados e algo muito glorioso, grande para aqueles que são selados. Verdade número 7. Não, antes de entrar no verso número 7. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 213. Eu não vou ler todo o parágrafo porque acabou o tempo. Diz assim: nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Então, não é todo mundo que está guardando o sábado, não. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há entre os que ensinam a verdade e há outros que não receberão na testa o selo de Deus. Muitos que ensinam, olha, guarda o sábado, faça isso, faz aquilo. A igreja adventista, a igreja verdadeira, pregam, ensinam, mas não vão receber o selo de Deus vivo. Não tem uma vida coerente. Deveriam ter dirigido a sua casa segundo os mesmos princípios, para que por meio de uma família bem ordenada pudessem apresentar ao mundo a influência da verdade no coração humano. Ou seja, eles não dirigiam bem a sua casa. Até pregavam, mas como estava a família? Como estão os filhos? Misericórdia, meus queridos. Isso vem para mim, eu tenho 4 filhos. Oro dia e noite. Não somente por mim, mas especialmente pelos meus meninos, meus filhos. Meus 2 meninos, minhas 2 mocinhas. Sim, tem que orar. Oh, meus queridos, solene tempo que estamos vivendo. Finalizando. Verdade número 7. Pastores que pregam mensagens suaves neste tempo de perigo não são reconhecidos pelo céu. Pastores que pregam mensagens suaves neste tempo de perigo não são reconhecidos pelo céu. Aqui está o texto. Neste tempo terrível, justamente antes de Jesus de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto do que o de João Batista. Um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles. E aqueles que falam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores. Um terrível ai repousa sobre eles. Assim que finalizamos nosso estudo. Esse último texto está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 321. Os que pregam, que falam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores. Então, cuidado com aqueles pastores, né?
que quer passar a mão, né, na cabeça do povo ali, não quer chamar o pecado pelo seu nome, não quer que pregue reforma, não quer que pregue aquilo, vem umas pregações leitinha, mamão com açúcar para fazer bebê dormir, né, chazinho de camomila bem adoçado para fazer o povo dormir em seus pecados. Deixa eu falar para vocês com a autoridade do espírito de profecia, um pastor que age assim não é reconhecido pelo céu. É um agente de Satanás na casa de Deus e está iludindo o povo com uma falsa esperança. E logo, logo, na destruição dos Acãs, na casa de Deus. Como diz Ezequiel. Ezequiel diz: começai pelo meu santuário. Ezequiel 9, última parte do verso 6. Começai pelo meu santuário. E eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. Então, pastores com palavrinhas suaves, nesse tempo de perigo, não são reconhecidos por Deus. Não são. E não são servos de Deus. São agentes do inimigo que vêm para iludir o povo adventista com uma falsa esperança de vida eterna, enquanto o povo está caminhando a uma terrível desilusão, uma terrível destruição. Então, verdade número 7 é importante. Pastores que pregam mensagens suaves neste tempo de perigo não são reconhecidos por Deus. Testemunhos, volume 1, página 321, aqui está os textos de vocês, e na frente de vocês, onde ele vai falar isso. E aqueles que falam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores. Um terrível ai repousa sobre eles. Misericórdia. Quantos pastores naquele grande dia vão querer rasgar a roupa, vão querer fugir, vão querer se esconder, por iludir o povo adventista, por falar mentiras, falsas esperanças, por perseguir aqueles que estavam pregando. Misericórdia. Eu não gostaria de estar na pele de um pastor desse. Eu não gostaria de estar no sapato de um pastor desse. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de mim e de vocês, de cada um de nós. E finalizamos com uma oração, desejando uma feliz semana a todos vocês e que Deus tenha misericórdia da sua amada igreja e de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Amoroso Pai que está nos céus, louvado, engrandecido, adorado seja o teu nome, Pai querido. Obrigado pela mensagem de hoje. Obrigado por mais 7 verdades urgentes, cruciais, vitais, que a igreja adventista precisa ouvir. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Mas contigo seremos mais do que vencedores. Ajuda-nos, Pai querido, a observar essas verdades, guardar o nosso coração, estudar como nunca antes, para que o selo dos 144.000 do povo selado possa estar em nossa fronte. Um selo que é algo intelectual e espiritual, ou seja, entendemos e vivimos. Obrigado, Pai. Tenha misericórdia de nós, da tua igreja, e nos dê uma semana feliz na tua santa presença. E abençoe a tua amada igreja, Senhor, em toda a face da terra, a igreja adventista do 7º dia. O inimigo odeia essa mensagem. Os adventistas fanáticos, separatistas, eles odeiam a igreja adventista. Mas sabemos que o Senhor ama a tua amada igreja e tem um povo especial dentro dela. Um povo que está suspirando, gemendo, um povo que vai ser selado para resgatar a grande multidão que está lá fora esperando por ti. Também eles devem estar suspirando, gemendo, mas não sabem para onde ir. Mas, Senhor Deus, sela-nos, salva-nos e nos abençoe. E agora que vamos começar uma nova semana na tua santa presença, Pai querido, que todas as palavras da nossa boca, todas as nossas ações, todos os nossos projetos possam ser aprovados por ti, porque o Senhor é a nossa rocha, o nosso Salvador. Em Cristo Jesus nós oramos e te agradecemos, Papai querido. Amém e amém.